Essa questão 107, ela traz uma charge que chama a atenção para um problema do lançamento de dejetos nas águas de nossos rios. Ele fala que, com o passar do tempo, esse processo acaba causando a morte de peixes e de outras formas de vidas aquáticas. E o que que o Enem quer saber? Ele quer que você analise as opções e diga qual a opção que mostra corretamente a razão para a morte desses peixes. Então veja, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você joga o esgoto doméstico diretamente nas águas do rio, ocorre uma reação em cadeia dentro desse ecossistema. Primeiro, o esgoto ele é rico em matéria orgânica, é rico em nutrientes como fósforo, como nitrogênio, e isso acaba causando uma explosão populacional de algas e bactérias na superfície desse rio. E isso acaba causando o bloqueio da passagem de luz solar. E isso acaba interrompendo a fotossíntese das plantas que vivem lá no fundo desse rio. E com a morte dessas plantas e o excesso de matéria orgânica, as bactérias decompositoras aeróbicas, que usam o oxigênio, elas começam a trabalhar intensamente para decompor todo esse material. E como consequência disso, você tem uma queda no oxigênio. O consumo do oxigênio por essas bactérias é tão alto que o nível de oxigênio dissolvido na água cai drasticamente. E é esse o motivo para que a gente tenha a morte dos peixes. Sem o oxigênio para respirar, os peixes e outros animais aquáticos acabam morrendo por asfixia, como ilustra a charge. Então, nosso gabarito, a gente já pode até marcar, o que vai causar a morte desses peixes é a diminuição do oxigênio dissolvido na água. Alex, por que que não é a letra A? Diminuição da concentração de nutrientes na água. Letra A está incorreta, por quê? Porque o esgoto ele gera aumento de nutrientes e não diminuição, está fora. Por que que não é a letra C? Diminuição na matéria orgânica na água, mesmo motivo. Lançar esgoto na água do rio vai gerar aumento na matéria orgânica e não diminuição. Letra D, aumento de alimento disponível na água. Embora pareça alimento, o excesso de matéria orgânica ele causa um desequilíbrio, né, que consome o oxigênio necessário para a sobrevivência. Então não, está errado. Letra E, aumento do volume de água. O volume de água pode até aumentar levemente, mas não é a causa direta da morte da vida aquática nesse cenário. Gabarito, letra B.